Da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós alegramos um pouco com os louvores a mensagem de Deus cantada. Traz a paz ao coração, a alegria, e brota fé e esperança que há algo melhor. Em Romanos Em Romanos capítulo 8, versículo 28 está escrito: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Deus, Ele chama o homem para a salvação, para a vida eterna. A vida eterna se encontra em Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro imaculado, sem mancha e sem pecado, o Messias verdadeiro, o mediador entre Deus e os homens. A nação de Israel vivia em sombra de trevas, mas a luz brilhou, a luz raiou em meio à escuridão, trazendo a mensagem de salvação para o homem que está afadado a passar uma eternidade na condenação eterna. E isto é um fato que vai acontecer com todo homem. Um dia ele vai ter que passar pela morte, mas Jesus Cristo disse: aquele que guardar a minha palavra não verá morte, mas terá a luz da vida. Jesus também falou dizendo: a minha palavra são espírito e vida. Para o homem encontrar vida somente na palavra de Deus. E Cristo é a ressurreição e a vida. Quando as pessoas estão caminhando num vale de escuridão, mas se ele tem fé no coração e tem como o Senhor Jesus Cristo como seu bom pastor, aquela escuridão vai se dissipando e a luz da vida vai brilhando. No Salmo 119, versículo 105 está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. O mundo vive numa escuridão porque está rejeitando a luz da palavra que pode iluminar o caminho do homem. Há um caminho diante dos olhos do homem que parece um caminho bom, mas o seu final são caminho de morte. Muitos dizem: para tudo se tem jeito, menos para a morte. Mas quando nós estamos falando no Deus vivo, aquele no qual o túmulo não o pôde deter, a sepultura teve que obedecer à palavra do Deus Pai. E foi profetizado pela boca dos profetas dizendo: o Messias, ele vai ser morto, crucificado, mas ao terceiro dia ele há de ressuscitar. Quando nós temos essa esperança no coração, que Cristo nos traz uma nova vida, e quando nós temos um encontro com o Mestre Jesus Cristo, real e verdadeiro, nós passamos pelo processo do novo nascimento. Quando falamos de novo nascimento, aleluia, fala-se de uma mudança de caráter, de situação,
aleluia, de conduta. Esse processo se dá com a obra do Espírito Santo no coração do homem, o convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Esta é a obra que Jesus Cristo realizou na face da terra. Pregou o amor, pregou o arrependimento, pregou o caminho da salvação, pregou contra o pecado. Aleluia. Pecado é iniquidade, pecado é transgressão, pecado é errar o alvo, pecado é transgredir a palavra de Deus. E pecado nos afasta do caminho que conduz à salvação. Está registrado em Romanos capítulo 6 e versículo 23. Ora, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro mediador entre Deus e os homens no qual o homem possa ser salvo. Glória a Deus. Salvo do quê? De um perigo eminente que está para acontecer na face da terra. Os sinais da vinda de Cristo estão evidentes em todo o planeta. E ele glória a Deus, aleluia, profetizou os sinais da vinda de Cristo nos céus, na terra e embaixo da terra. A própria natureza prega para o homem, mas o homem, ele corre para a esquerda, para a direita, não tem tempo para Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Mas quando o homem está no aperto, na dificuldade, ele se lembra de Deus. Na hora difícil, na hora de pavor, de angústia, e principalmente quando está passando pelo vale da sombra da morte, ele se volta para buscar os meios para sair daquela situação. É como um homem que está morrendo afogado. Ele não tem aonde se apoiar, ele não tem aonde se sustentar, e está perdendo a sua vida. E a última parte do corpo que está para afundar na água é a sua cabeça. E quando nós levantamos a cabeça, olhamos o céu, e a palavra de Deus está escrita no Salmo 60, versículo 11: dai-nos auxílio na angústia, porque vão ao socorro do homem. O Salmo 121 está escrito: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. glória a Deus. O socorro do homem não está no homem. O socorro do homem não está na terra. O socorro do homem está em ele usar a sua fé e crer nas promessas de Deus, o que está escrito na Sagrada Escritura. É na hora da dificuldade, na hora do desespero, é que o homem vai buscar o socorro de Deus. E Deus é amor, e Deus é misericórdia, e Deus tem compaixão do homem. Quando o homem se humilha perante o Todo-Poderoso, e está registrado em sua palavra: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Aleluia!
Jesus Cristo, ele teve que enfrentar a morte e morte de cruz. Foi para este propósito que Cristo veio na terra e anunciou o caminho da salvação de graça, porque ele disse: de graça recebeste e de graça dai. Você não paga para ser salvo. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Não resta mais sacrifício. Glória a E Deus. Deus não se agrada de sacrifício de tolo. O que você promete para Deus, você tem que cumprir. Aleluia! Porque Deus vela pela sua palavra. A Bíblia está registrada que Deus é verdadeiro e todo homem mentiroso. Por que o homem é mentiroso? Porque ele promete e não cumpre. Porque ele diz e não faz. Mas Deus, quando abre a sua boca e promete, ele cumpre. Glória a Deus. Quando ele diz, a palavra de Deus diz que ele traz à existência aquilo que não existe. Que do nada ele faz tudo. Quando falamos do nada, ele liberta a nação de Israel, escravizada no Egito, 430 anos, na opressão, trabalhando, sem direito a férias, sem direito a descanso, sem direito a salário. Já pensou? O diabo, o pai da mentira, escraviza as almas no engano, na ilusão, no pecado. Acorrenta a alma do homem e traz a paga, a morte eterna. Mas tem um que pode vencer a morte e o diabo, e venceu na cruz do Calvário, através do seu sangue puro, inocente e imaculado. Glória a Deus. Jesus Cristo de Nazaré, o nome que é sobre todo nome. Amém. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu as tentações da vida, ele venceu as provações. O Deus vivo em carne nesta terra, ele teria que passar a experiência que nós passamos, as lutas diárias, as tentações, o sofrimento, a angústia, a dor. E a Bíblia está registrada em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, despojou-se de toda a sua majestade e sua glória junto ao Pai. Glória a Deus. Porque havia uma promessa no qual a primícia da criação havia dado lugar ao pecado e rompeu o relacionamento com Deus. Eles tinham a comunhão íntima com o Senhor no jardim do Éden, no paraíso. Mas quando eles desobedeceram a palavra de Deus, rompeu-se essa amizade íntima com Deus. O pecado corta o relacionamento com Deus, a intimidade, a amizade com Deus. E eles foram banidos do paraíso. O paraíso não está mais na terra. Embora a terra seja linda, lugares que parecem um paraíso, mas o paraíso de Deus não está na terra, está no céu, preparado para os salvos, os remidos, aqueles que abraçaram o Evangelho da mensagem da cruz de Jesus Cristo. E está tudo preparado para este grande dia. E é necessário o homem achegar-se a Deus. E a Bíblia diz: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E sabemos que estamos no tempo do fim. Ora, o fim vem sobre os moradores da terra. Ai dos moradores da terra, grande pranto, angústia e aflição da alma, porque o fim vem
E o juízo de Deus está vindo sobre a face da terra. Os sinais que Cristo declarou em sua palavra são nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, enfermidades. Ele disse mais: os inimigos do homem serão os da própria casa. 3 estarão divididos contra 2. Os filhos contra os pais contra os filhos, a sogra contra a nora contra a sogra. Por que isto? Porque não amaram a palavra de Deus. Recusaram a mensagem da cruz. Aleluia. Que pode restaurar os relacionamentos quebrados, os relacionamentos fraternais.